Não é tarefa do RH ficar replicando conteúdo. Eu sempre digo que talvez eu quisesse ver menos RHs e mais líderes no Concap. Então o RH tem que ser esse incentivador de dizer que você precisa, Bruno, olhar para a gestão de pessoas. Você precisa cuidar. Isso não é papel do RH, isso é papel do líder. Então o RH se torna estratégico quando ele consegue multiplicar isso e fazer as lideranças olharem. Quando eu vejo um CEO falar de gestão de pessoas, eu ganho meu coração. Porque eu entendi que o RH fez a tarefa dele. Ele só vai conseguir olhar para pessoas se ou ele é um cara que saiu de RH ou ele foi desenvolvido pela gestão de pessoas que ele tinha. E aí ele se torna estratégico porque ele não tá olhando para problema, ele tá olhando para aquilo que vai ser a solução do negócio. Quem não entende de pessoas não entende de negócios, então são as pessoas, o nosso cliente é pessoas. Tá no ar o Espaço Futuro, o podcast aqui da Zucchetti Brasil. Você sabe que aqui é o seu espaço de entender mais sobre gestão, tecnologia, inovação. O episódio de hoje vai ser voltado para o capital de todas as empresas, as pessoas. Para falar sobre esse tema, a gestão de pessoas voltada para dados e como isso pode se tornar realmente uma parte estratégica do seu negócio, eu trago uma convidada muito especial, especialista em direito do trabalho. Vou deixar ela passar o currículo dela, porque ela é nada mais nada menos do que presidente da ABRH de Florianópolis, além de consultora, palestrante, especialista em direito do trabalho. Então, com vocês, Michele Mari, muito obrigado por estar presente aqui no Espaço Futuro. Obrigada pelo convite. Meu Deus, lisonjeada pelas tuas palavras. E eu acho que a gente tem um cerne que a gente acredita muito, que é em pessoas, em gente. Eu falo que eu gosto de gente. E o gostar de pessoas faz com que a gente queira estar sempre à frente, né? Hoje estou na cadeira de presidente aqui da BRH Grande Florianópolis, um grande trabalho, uma grande missão, mas por que estou? Porque acredito que a gente pode construir um mundo melhor para as pessoas, mais estratégico para os negócios. E aí vem de todas as formações que eu já fiz na vida, né? Então, também sou formada em Direito, sou formada em Ciências Contábeis, tenho as minhas especializações em Direito do Trabalho, Gestão de Pessoas, mas porque eu acredito que se a gente unir leis, pessoas e propósitos, a gente consegue construir um mundo muito mais igualitário, um mundo onde as pessoas conheçam os seus direitos, onde a gente tenha muito mais transparência nas relações, para que a gente possa construir uma sociedade muito mais justa. Michele, então conta pra gente um pouquinho do seu trabalho na ABRH, né? Como é que funciona a ABRH? Ela tem sede aí, tem várias sedes no Brasil, né? Como é que funciona a instituição e qual a importância dela para o mercado brasileiro? A ABRH é uma instituição aqui nacional, mas a gente está ligado a grandes organizações internacionais também de gestão de pessoas. Florianópolis, a gente tem uma característica especial no nosso estado, né? Um dos poucos estados que tem isso. Nós temos vamos explicar, um ecossistema, uma mãe, que é a BRH Santa Catarina. E aí, por ser um estado tão amplo, tão distante, os estados foi dividido em 8 regionais. Então, eu sou presidente de uma dessas regionais que está ligada à BRH Santa Catarina. A BRH, em 2026, faz um novo posicionamento de não mais Associação Brasileira de Recursos Humanos, e sim uma associação brasileira voltada a construir a referência humana. E aí, quando a gente fala de referência humana, primeiro a gente traz muito mais humanidade para isso, porque ninguém é recurso. Nós somos pessoas, todo mundo quer ser desenvolvido, todo mundo quer pertencer a alguma coisa. E quando a gente olha aqui para a BRH Grande Florianópolis, junto com a minha diretoria executiva, eu, Samara, Cláudia, a gente trabalha nesse conjunto, junto com todos os outros voluntários que nos ajudam, de construir um ecossistema que a gente promova o desenvolvimento do voluntário, o reconhecimento dele como profissional, mas que também a gente possa promover uma entrega real para as empresas daquilo que as empresas esperam dos seus profissionais de gestão de pessoas. Então, a importância de estar numa associação como essa e de promover e desenvolver é o desenvolvimento do capital humano que a gente tem dentro das organizações, que é a força motriz para qualquer organização seguir com seus planejamentos. Então, é certo dizer que a BRH ela funciona quase como um termômetro do mercado de trabalho, também tem essa função. E tem algum questionamento que chega antes na BRH, antes de chegar no mercado? Que vocês têm essa visão do mercado antes?
a gente sempre tem os questionamentos e as provocações dos executivos. De por que que o RH ainda não entende de negócio. Quando a gente viu essa pesquisa da FIA, né, que trouxe que 80% dos seus executivos não recomendariam seus RHs, não tem nada a ver com a pessoa, gestão de pessoas. E eu acho que o que chega para a gente primeiro é a necessidade do que o negócio precisa de gestão de pessoas. E isso chega para a gente antes do que está chegando para. A gente é provocado sobre isso o tempo todo. Que conteúdo que a gente vai entregar? Estamos aí às portas de um Concar. De novo, o que que vocês vão entregar? Não é um evento só para pessoa, para líderes de RH, é um evento para quem faz gestão de pessoas. Então a gente tem sempre essas provocações aí juntas e chegando na nossa mesa sempre. E quando você olha para o mercado hoje, quais que são as principais dores da gestão de pessoas nas empresas? O que se repete com mais frequência? Vou dizer muito de uma percepção minha, que eu vejo que falta para alguns RHs, é que eles acabam ficando muito numa operação e eles esquecem de entender o que é o negócio e a estratégia do negócio. Há uma dificuldade em conectar pessoas e negócios. E a gente tem visto muitos bons profissionais de gestão de pessoas perderem um pouco de espaço e serem ocupados por gestores que estão vindo de uma área comercial para liderar a gestão de pessoas, porque falta essa conexão. Porque ensinar sobre pessoas não é fácil, mas ensinar sobre negócio também não. E quando a gente olha para a linha executiva, para o board, para os conselhos, eles gostariam que todos os diretores, inclusive RH, entendessem as necessidades do negócio. Então, acho que hoje, para mim, é um dos maiores desafios que eu vejo que os RHs estão enfrentando. E os RHs que têm tido sucesso nisso são RHs que entenderam essa estratégia e participam da mesa de decisão. A gente teve na primeira temporada da Espaço Futuro a presença da Vanessa Mosca, que é especialista em inteligência artificial voltada para o mercado de RH. E ela falou algo semelhante com você, assim, o RH ainda é muito operacional e pouco estratégico, né, na parte de gestão. E quanto pensar nisso realmente dá um up no negócio, né, que as pessoas são a força motriz da empresa, né, e o quanto olhar para essas pessoas com carinho, com atenção e pensar realmente na qualidade, né, dessas entregas para essas pessoas pode realmente mudar o jogo do negócio, né? Não, muda muito. E às vezes as pessoas se perdem ali, né? A gente tá falando tanto de NR1. Agora é a hora do RH ser protagonista. Porque sai dali. Ele não é o responsável, ele é o guardião de tantas pautas, né? NR1, remuneração, gestão. Ele é o guardião. Mas às vezes ele toma esse trabalho todo para ele e ele não prepara aqueles que estão nas lideranças também. E aí ele não consegue dar conta. E aí ele vira um RH que é muito mais operacional do que estratégia de negócio. Show. Michele, a NR1 agora está muito em voga, né? Porque de fato passou a valer, virou lei. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho da NR1 pra gente e no seu olhar, assim, de negócio, o que isso muda no jogo do RH para as empresas? Eu dou treinamentos, né, para construir esses ambientes saudáveis e eu ainda encontro, e isso sempre me preocupa, pessoas preocupadas com a aplicabilidade da multa da NR1. Desde que a lei entrou em publicação, que foi em agosto de 24, que valeria a partir de maio de 25, foi prorrogada para maio desse ano, as pessoas ainda estão preocupadas com a forma, com o que vão entregar e não com de fato o quanto isso impacta no ambiente de trabalho. O Ministério do Trabalho trouxe a cartilha agora em março falando os requisitos. Nessa cartilha ele deixa muito claro que o que ele se preocupa é com a primazia da realidade. E primazia da realidade, que é o que a gente fala muito no direito, é o que acontece no dia a dia. E aí eu vejo as empresas ainda preocupadas com as liminares que saíram agora, Fiesp, agora uma expedida pelo STF, suspendendo por 90 dias a aplicabilidade das multas. E eu escrevi uma postagem sobre isso. Será que a nossa preocupação é a multa mesmo? No nosso estado aqui em Santa Catarina, a gente tem um cenário muito positivo. Somos o país com o menor índice de desemprego do país, então automaticamente todas as pessoas estão empregadas. Se há emprego, há renda. A gente tem 2,7% de desemprego no nosso país.
pouco mais do que um Nosso terço estado, né? no nosso estado. Pouco mais do que um terço do que tem no país. Então, assim, nós somos um estado que está sendo olhado com muita atratividade. Fomos o estado que cresceu 5% do PIB. Um dos poucos estados do nosso país que cresceu 5% de PIB. Estamos entre as primeiras colocações do PIB nacional, um estado muito menor. Mas somos o estado mais doente em doença de saúde mental. E o que eu escuto às vezes é, mas se está produzindo, como é que eu vou... Para que eu vou cuidar disso? Porque isso vai estourar. Ninguém vai suportar. Resultado, quando a gente chega nele, a dificuldade não está em chegar no resultado, está em manter esse resultado. Chegar nos 5% foi um trabalho árduo. E manter o crescimento. E manter a estabilidade. Se as pessoas estiverem doentes, a gente vai crescer. Decrescer. E quando eu olho para as pessoas preocupadas com a multa, isso me preocupa. Elas ainda não entenderam que pessoas saudáveis entregam negócios saudáveis. Pessoas saudáveis fazem negócios crescerem. E elas não estão adoecendo no ambiente de trabalho. A gente está vindo doente da vida. Uhum. E está faltando a gente ter essa conversa real com as pessoas. Eu vejo uma enxurrada de ações crescendo, tenho clientes que recebem isso toda semana, de pessoas querendo cavar uma doença ocupacional baseada em saúde mental. E não foi o trabalho que adoeceu, porque a tese vai ser derrubada. Para eu considerar que a doença surgiu do trabalho, eu preciso provar que o nexo causal dela saiu do trabalho. Mas a gente vem de uma vida de desorientação financeira, as pessoas estão endividadas ao extremo, é um índice de endividamento gigantesco. Uhum. Ninguém é saudável endividado. Uhum. As pessoas têm seus traumas de infância. A gente ainda precisa falar de assédio. E eu vou dizer que o que mais me choca de assédio não é o falar de assédio. É as pessoas não terem consciência que o que elas fazem é um assédio. Acontece. Porque elas acostumaram tanto a viver daquele jeito que é natural, ele é só uma pessoa sem noção. Ai, sempre foi assim. Releva. A gente fala de bullying nas escolas como se isso não tivesse acontecido na minha época. Aconteceu. Só não tinha esse nome, né? Só tinha outro nome e não tinha nome. Porque a gente não podia falar. E aí eu sempre levo as pessoas a pensar, porque todo mundo quer ser parte. Ninguém não quer ser parte. Todo mundo quer estar com as pessoas. Todo mundo quer ser parte da empresa, todo mundo quer ser parte do time de amigos. E aí a gente releva algumas violências. Uhum. Porque eu não quero ser o chato ou a chata que vai dizer, ai, não gosto dessa brincadeira. Aí as pessoas fazem o quê? Se ela não gosta da brincadeira, não chama mais. Uhum. Michele, ouvindo você falar, eu me lembrei de uma fala sua que eu já vi em entrevistas, que você fala muito sobre a empresa saudável não ser um ambiente perfeito, e sim ser um ambiente coerente, né? O que é essa coerência que a empresa deve ter? Porque toda vez que a gente vai construir, as pessoas acham que o ambiente saudável é o ambiente que vai ser perfeito. Eu vou ter acolhimento, as pessoas vão poder falar o que elas quiserem. E a gente não vai construir, porque somos seres humanos, somos limitados, temos a nossa bagagem. Cada um de nós chega no ambiente de trabalho com uma mochilinha invisível que a gente traz daquilo tudo que a gente já construiu na nossa história. Quando eu falo de ambiente coerente, até para ser agressivo, a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente fala. Então, o ser coerente essa aqui é a regra do jogo posta. Cabe? Não cabe. Posso mudar? Não posso. Que a gente seja coerente com aquilo que a gente quer de valor. Porque as empresas constroem lá uma descrição de propósito, de valor, e o que elas falam não é coerente com aquilo que elas escreveram como propósito, como missão. Elas querem chegar naquele resultado, mas elas não querem olhar para as atividades. E aí aquilo vira incoerente. Então eu falo que eu quero um ambiente ético, mas eu não sou ética quando eu promovo a rádio corredor no meu corredor, falando dos colegas. Isso não é ser ético. A pessoa, ela vai lá e fala para a própria... isso que você fez me incomodou. Eu não gosto desse tipo de situação. Então ser coerente é ser coerente consigo, ser coerente com o ambiente, ser coerente com aquilo que a gente quer construir. Porque a cultura da empresa não é o que a gente escreve. A cultura da empresa é o que a gente vive no dia a dia. Todos os comportamentos que a gente vai tolerando constroem a nossa cultura. Eu não tenho como construir uma cultura diferente tolerando comportamentos que não são de acordo com aquilo que eu espero. Então, construir um ambiente perfeito a gente não vai. Mas se a gente construir ele com coerência, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente está dizendo, isso aqui não. Aqui tem limite para isso.
E um exemplo que eu sempre, porque parece que está sempre no empregador, eu vou trazer um exemplo aqui do colaborador. Quando a gente tem um colaborador, que ele chega no empregador dele, no líder dele, e diz assim, olha, eu sou muito feliz aqui, é muito bom trabalhar aqui, e eu tenho uma proposta muito melhor. Queria saber se você cobre minha proposta. Eu não estou sendo coerente. Porque o ambiente no qual é bom para mim, eu gosto de trabalhar nele, essa conversa não precisaria ter sido provocada por uma proposta. Às vezes ela está blefando, mas muitas vezes ela foi procurar o mercado. Não que isso não aconteça, que não possa acontecer, porque tem bons profissionais que às vezes a empresa não tem condições de valorizar. Mas na sua máxima, as pessoas, se não for assim, eu vou pedir demissão. Isso não é coerência. Se eu não estou feliz ali, eu vou embora. Então é sobre a gente ser coerente com a gente e ser coerente com o ambiente que a gente está. Porque eu também não posso querer que o outro adivinhe o que eu estou pensando. Adivinhe que aquilo não tá bom para mim. E eu preciso verbalizar. Então, que a gente não busque ser perfeito. Não, o dia que for assim eu vou fazer tal. Não. Ser coerente é viver com seus valores e dizer isso aqui para mim me fere. Isso aqui para mim é valor. É possível a gente ajustar isso? Não, não é possível. Então, não é possível eu permanecer nesse ambiente. Sim. Então, é sobre ser coerente consigo e com o ambiente que a gente quer construir. Legal. Ô, Michele, agora falando um pouco mais desse RH estratégico, o que você acha que diferencia principalmente um RH que só executa as tarefas de um RH que se torna realmente estratégico para a gestão da empresa? A gente vai ter as duas coisas dentro do RH. A gente vai ter o time que vai ficar na execução e a gente vai ter o time que vai olhar para a estratégica. Se a gente conseguir conciliar as duas coisas, a minha execução sendo uma execução estratégica, a gente chega no lugar que a gente gostaria. Mas quando a gente fala de execução, às vezes o RH está tão preocupado em olhar para as pessoas, em entender, mas ele não prepara a liderança para fazer e desenvolver o mesmo olhar que ele tem. Quando a gente falava da NR1, o maior pilar da NR1 para mim é a liderança. É a gente preparar uma liderança. Uma liderança que escute, uma liderança que se importe, uma liderança que desenvolva. Quando que o RH se torna estratégico aqui? Quando ele faz uma trilha de conhecimento, uma trilha de desenvolvimento, não é um único treinamento que vai fazer as pessoas mudarem. É a constância de várias coisas acontecendo. Faço um treinamento para provocar e depois eu trago micro rodas de conversa, trago avaliação, eu trago elementos, ferramentas para que aquele líder consiga ser um bom líder. Para que ele também não seja só um cara operacional. Porque quando o RH não consegue olhar para isso como estratégia, ele vai dizer, é porque a diretoria não escuta. Mas é que você não mostrou os dados para a diretoria ainda. Então, ser um RH estratégico é entender se aquele investimento que eu quero é um investimento que vai me dar retorno e como é que eu tangibilizo isso? Como é que eu faço essa conta acontecer? Como que eu faço as pessoas perceberem valor no que eu estou fazendo? Se dá para fazer com um líder, faz o teste com um líder. As pessoas vão ver o resultado. Então, é olhar para as coisas com estratégia. E não olhar como operação e dizer, olha, chegue a pesquisa de desenvolvimento, façam. Mas eu não expliquei, eu não disse a importância, eu não disse o que eu quero com aquilo. E aí, quando chega, o próprio RH tem que tabular tudo que chegou. Às vezes, usamos uma ferramenta, né, com tantas ferramentas boas que a gente tem no mercado. Mas e quem faz a leitura do dado? Não pode ser só o RH. Ela tem que sentar numa mesa de calibragem junto com todas as lideranças. Tem muitas empresas que já fazem, mas o RH ainda toma para ele essa posição. Quando eu vejo um RH que quer levar para um CONCAR, para um CONAR, só o time de RH. E não chegar para a gestão da empresa e falar, todos vocês deveriam estar lá. Porque o assunto principal desses eventos é pessoas. Não é tarefa do RH ficar replicando conteúdo. Eu sempre digo que talvez eu quisesse ver menos RHs e mais líderes no CONCAR. Porque é eles que vão fazer o jogo virar. Então o RH tem que ser esse incentivador de dizer, você precisa, Bruno, olhar para a gestão de pessoas. Você precisa cuidar. Isso não é papel do RH, isso é papel do líder. Então o RH se torna estratégico quando ele consegue multiplicar isso e fazer as lideranças olharem. Quando eu vejo um CEO falar de gestão de pessoas, eu ganhei meu coração. Porque eu entendi que o RH fez a tarefa dele. Legal.
Ele só vai conseguir olhar para pessoas se ou ele é um cara que saiu de RH, Uhum. ou ele foi desenvolvido pelo gestão de pessoas que ele tinha. E aí ele se torna estratégico, porque ele não está olhando para problema, ele está olhando para aquilo que vai ser a solução do negócio. Que já disse Neck, né? Que quem não entende de pessoas não entende de negócios. Aham. Então, são as pessoas. O nosso cliente é pessoas. O nosso colaborador é pessoas. Na nossa família é pessoas. Se a gente consegue fazer isso aqui, olha a grandiosidade que isso ganha. A sociedade, a gente tem um impacto gigantesco. O RH tem a ferramenta na mão para mudar. Porque se eu consigo fazer essas pessoas olharem para pessoas diferentes, elas não vão olhar só no contexto do trabalho. Elas vão olhar em todos os contextos por onde elas passarem. Legal. Você tocou num ponto, Michele, que eu acho que, sei lá, vou jogar 99% dos convidados que sentaram aqui de frente para mim falaram isso. Seja em qualquer área, na área comercial, no marketing, todo mundo fala ainda da fragilidade que existe na gestão dos dados. Que muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de olhar para os dados de maneira estratégica, ou tem às vezes até dificuldade de reunir esses dados. Hoje ainda tem no RH muito achismo nas decisões, e como é que isso pode impactar o negócio, esse achismo e não voltado para os dados de fato? Eu acho que ainda tem muita subjetividade. É um dos motivos pelo qual a liminar trouxe a suspensão da multa. O ser subjetivo demais. Vamos promover alguém. Todas as regras que eu coloco lá são subjetivas. Então é a pessoa que gosta, é a pessoa. Como que eu metrifico isso? Como que eu olho para isso? Eu ainda acho que a gente olha para dados de forma reativa e não preventiva. Tô perdendo um monte de gente, deixa eu olhar o dado de turnover. Deixa eu olhar o dado de absenteísmo. Quando, na verdade, esse dado deveria ser olhado para que ele previsse um futuro para que aquilo não acontecesse. Qual é a régua que eu quero que não tenha de absenteísmo? Hoje a gente vê dentro do ambiente de trabalho presenteísmo como uma grande dor. As pessoas estarem lá presentes, seja remoto ou presencial, mas elas de fato não estão produzindo. E não é porque a gente quer máquinas produtivas, é porque a produtividade é o que mantém as pessoas inspiradas na vida, motivadas em fazer, apaixonadas pelo que elas fazem. E aí, como é que eu meço isso? Senta com a pessoa, entende como é que é a produtividade dela. Hoje todo mundo trabalha com ferramenta tecnológica. Olha quanto ela acessa. E não é para cobrar dela que ela não ligou o sistema. Não é para cobrar dela que ela demorou para executar. E a gente ainda quer cobrar só isso. O que esse dado está me dizendo? Uhum. Se eu tenho um sistema e a pessoa entrou e ficou 15 minutos ocioso, o que isso está me dizendo? A gente precisa refletir sobre o dado. Não tem uma resposta pronta de que dados, mas eu vou precisar começar de algum lugar. E talvez a gente está querendo o perfeito. O dia que eu tiver todos os dados, eu farei algo. E a gente está esquecendo de trabalhar com o dado que está ali. E que eu posso talvez pensar que estratégias eu posso tomar. Por que essa pessoa fica todo dia nesse horário, esse tempo todo sem acessar? Tem alguma coisa que está acontecendo. Ou ela tem algum problema pessoal, ou ela está resolvendo. E aí eu posso me importar com ela. Dizer o que acontece. Não estou querendo te cobrar, mas o que está acontecendo aqui? Ah, é porque nesse horário a minha filha está aqui e eu preciso dar uma atenção, preparar para a escola, começar o almoço. E a pessoa tem vergonha de dizer isso. Ah, então se a gente trocar, se tu ficar pela manhã 2 horas, e aí a pessoa não faz nem lá e nem aqui. Isso está cansando as pessoas. Isso está trazendo presenteísmo. Porque no fim todo mundo quer ser olhado. Uhum. E aí a gente não está trabalhando com os dados da forma correta. O que a gente faz com esse dado? Vai lá e dá uma bronca, uma advertência. Que aí é usar o dado Quer usar o dado de forma reativa? reativa e tratar aquilo como a pessoa como um número, né? Exato. E não como uma Não pessoa de como um ser fato. humano que tem dificuldades como todo mundo. Exato. A gente não percebe, a gente já foi o país mais ansioso do mundo, hoje somos o mais depressivo. Porque o fim da ansiedade é levar para esse lugar. E por que a gente não percebe as pessoas? Você conhece pessoas que estão perto de você? Você consegue perceber quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade? Nem sempre. Está faltando olhar atento. E talvez o dado dentro das organizações pode ser que naquele momento seja o horário que ela tem um gatilho de... E aí ela não consegue, ela trava. Então, a gente olhar dados é muito importante. Quanto mais a gente olhar,
Levante tudo que puder e faça a análise do que der. Mas faça. E não reativa, de forma preventiva. E a gente ainda não olha para os dados com aquela inteireza que a gente precisaria. E eu ainda arrisco dizer que a gente não faz isso, porque a gente perde muito tempo na operação. E aí não sobra tempo para analisar dado, porque ele requer um debruçar. Por isso que hoje os profissionais que analisam dados, quando a gente olha profissionais de BI, eles estão sendo muito valorizados, porque o que eles fazem? Só analisam dados. Mas eles não têm o contexto de quem faz isso todo dia. Então eles vão precisar parar você uma hora para você contar para que ele entenda por que aquele dado é importante. Quando a gente podia dizer, só me dá o dado aqui que eu quero debruçar, mas eu faço tanta operação que não dá tempo. Então eu acho que é aí que a gente tem uma grande perda. Pensando por esse viés ainda, focado nos dados, acho que a tecnologia está aí para ajudar de muitas maneiras, né? O RH ainda tem a tecnologia ali como um sistema para bater o ponto somente, mas onde que você acha que a tecnologia pode de fato impactar nas decisões, assim? Onde a tecnologia pode ser melhor aproveitada para que esses dados que a gente está falando possam ser convertidos em resultados positivos? Ai, eu acho que a gente pode fazer tanta coisa com tecnologia, embora eu não seja a pessoa que aplique a tecnologia. Mas se você tem uma dificuldade para fazer isso, tem alguém no teu time que tenha facilidade para descobrir uma plataforma, porque hoje tem tantas plataformas para tudo, para deslocamento de viagem, para ambiente de trabalho, para todos os dados que a gente precisa olhar, para olhar sobrecarga de trabalho além do ponto, para olhar como que as pessoas estão respondendo o e-mail. Esses dias eu tive um contato com uma IA que, pelo jeito que a pessoa escreve a mensagem no WhatsApp para você, pode denotar se ela não está bem ou não. No WhatsApp, no e-mail. Olha que interessante. Então, assim, a gente tem tanta tecnologia que pode ajudar a gente para tanto. E eu acho que as pessoas ainda parece que querem competir, dizendo, não, mas eu não vou ser irrelevante, eu não vou ser desnecessário no meu ambiente, porque a IA. A gente está falando de IA como se ela fosse um vilão, quando na verdade ela é um aliado. Então, eu acho que a tecnologia ela pode apoiar as empresas na tomada de decisão de forma consciente, com dados consistentes, que vão poder trazer valoração de retorno de investimento, de onde a gente está perdendo investimento, aonde que a gente está perdendo os nossos maiores valores. Então, eu acho que a gente tem um grande cerne com a tecnologia e muito a ganhar com ela. E a gente vai precisar só aceitar que ela já está aí, que o mundo é tecnológico. Vamos falar agora de uma coisa temida na empresa, mas que de fato é muito importante, que é o processo de demissão. E o que que isso pode acarretar de custos para a empresa e o quanto vale a manutenção ou a demissão de uma pessoa. Né, você falou ali, por exemplo, dessa parte de quando a pessoa chega com uma proposta na mão, já com a ideia de pedir demissão, o que que isso pode acarretar de custos para a empresa, o que que isso pode acarretar de benefícios também. Demissão sempre é delicado, né? Não é fácil fazer demissão, principalmente quando você, empresa, decide demitir alguém. Porque você olha para aquela pessoa, você sabe que tem família, você sabe que tem contas, e você precisa demitir por N motivos. Eu acho que uma pauta que falta muito nas demissões é a gente ser transparente nelas. Demissão não é lugar de dar feedback, não é a hora de dizer, mas se eu tiver acompanhado aquele colaborador, feito todos os feedbacks, trazido para ele os apontamentos do que a gente esperava, alinhado às expectativas dos dois lados, o que ele espera e o que eu espero. No dia da demissão, ela é mais leve, porque ele vai saber que ele vai ser demitido. Ele já sabe. A gente precisa ser muito robusto no contratar, para contratar não pelo currículo, mas sim pelos comportamentos que aquela pessoa tem. Mas a gente tem que ser muito rápido no demitir. Hoje ainda a gente vê assim, aquela pessoa, mas é aquela entrega, né? Ele é um bom comercial, é o nosso melhor vendedor. Claro que ele é o melhor vendedor, ele deprecia um time inteiro. O restante do time se sente desmotivado para ele. Mas ele é uma pessoa de comunicação agressiva, de comunicação violenta, e é violento na sutileza, porque quando a pessoa está gritando, isso é óbvio. Essa comunicação violenta é clara. A comunicação violenta sutil é aquela da piadinha do partido político. É aquela que te invalida e diz assim, tem alguma coisa como eu escutei esses dias. Releva. Talvez nem seja bom que foi mulher que fez. Aí a pessoa, eu olhei assim, a pessoa, é só uma brincadeira.
Ainda existe esse tipo de Ou comentário, né? existe. Ainda existe esse tipo de brincadeirinha, né? Brincadeira. Mas é só uma brincadeira. Uhum. E as pessoas não se percebem. Eu falei, desculpa, mas isso não é brincadeira. Isso é assédio. A pessoa regalou o olho. E aí isso é uma comunicação violenta. Quando eu olho pra pessoa e falo, tá, depois a gente conversa. Isso é violento. Quando a pessoa tá conversando com você, você não quer mais conversar com ela sobre aquele assunto porque ficou delicado, e pega o celular e ignora a pessoa. Isso é violento. Então, quando a gente fala de demissões, tem muito líder que não quer fazer demissão e quer que o RH faça, porque ele não tem coragem de dizer, porque na verdade ele falhou como líder ali. Ele nunca deu um feedback, ele nunca disse. Mas como que eu vou terceirizar para um RH demitir que nem sequer trabalhou com a pessoa? Todo mundo tem o direito da dignidade, seja para admitir ou para demitir. Sim. Então, se eu trabalhei com você e ajustei todos os pontos, que eu faça a demissão. Mas em contrapartida, daí vem um posicionamento muito meu, quando o colaborador chega querendo, se não for isso, eu vou embora, a gente também tolera um comportamento. O comportamento que a gente tolera mostra para o outro o quanto ele pode ir com a gente. Eu sempre digo assim, quando o colaborador faz isso, e isso já aconteceu com colaboradores comigo, eu falei, só um pouquinho. Pego uma folha em branco e falei, pode fazer a demissão. Não, mas é que... Não, por favor. Agora, quem não quer mais aqui é eu. Porque quando eu tolero aquilo, hoje foi essa chantagem. Amanhã vai ser outra. Ou é isso ou eu não venho. Ou é isso. E aí a gente tem medo das pessoas irem embora. No nosso estado, mais ainda, porque a gente não tem quem contratar. Mas é por isso que a gente está tolerando tantos comportamentos. E o comportamento só multiplica. Porque aí eu vou chegar lá e falar, Bruno, eu fiz assim e deu certo, vai lá. Uhum. Aí o outro não tem coragem, mas outro escutou e vai lá e faz a mesma coisa. Mas aí eu dei. Mas o comportamento que eu tolero denota que cultura eu vou ter. A incoerência sobre ser coerente e não ser perfeito. Uhum. Ninguém quer todo mundo tem dificuldade de ser abruxamar. O vilão da história dos outros. Mas a gente só não pode ser vilão na nossa história, na dos outros tá tudo bem, porque é ele que tá controlando a narrativa. E aí a gente só precisa de transparência. Olha, acho que aqui a gente fez e não tá legal. Eu acho que aqui... Então acho que tá na hora da gente encerrar nossa parceria. Seria muito mais produtivo para todos os lados a gente encerrar as coisas. Mas a gente ainda trabalha isso como um tabu. Quando a pessoa pede demissão, ela deixou de ser boa. Porque ela pediu demissão para uma nova oportunidade, porque ela queria mais desafio. E ela tinha esse direito. E aí ela vira persona não grata. Mas eu investi, mas não tem nada a ver com você, tem a ver com o que ela traçou para a carreira dela. Só que se você não conhece a pessoa, você não sabe nem quando isso vai acontecer. E aí a empresa é surpreendida com o pedido de demissão. Nunca é uma surpresa. A pessoa dá sinais. Ela fala. Agora, se tu nunca abrir um canal de comunicação comigo, eu vou só seguir programando a minha vida porque eu vou começando a não me sentir parte daquele ambiente. Eu sinto que eu não tenho espaço naquele ambiente porque tu sequer me ouve. Tu não tá preocupado com o que eu espero. E todo mundo tem o direito de uma carreira. E aí a liderança precisa conhecer o colaborador dela e entender o que ela espera da carreira dela. Se o que eu espero da minha carreira é ser gerente, eu não vou ficar aqui para sempre. Então que você seja a pessoa que lá na frente eu conte uma história e diga, eu passei pela mão do Bruno. E por isso eu sou quem eu sou hoje. Porque eu aprendi isso, eu aprendi. E as pessoas esquecem que isso tem muito mais valor do que ter ficado comigo 20 anos e dito, mas eu fiquei lá com a Michelle, não foi bom. Mas eu não tinha opção, eu precisava trabalhar. E na primeira opção que a pessoa tem, ela vai embora. Por salários iguais ou às vezes até menores, mas ela quer se livrar. Porque ela não consegue mais ficar num ambiente que não dá espaço para ela se desenvolver. Então a gente tem os dois lados, assim como o líder. Não, demite. E aí, ou, não, ela é uma pessoa maravilhosa, dá o aumento para ela, porque foi ele que recebeu aquela. Então tá. Um mês depois ele tá dizendo, não, porque eu não aguento mais, porque nunca me entregou. Então, a liderança, ela ainda tem dificuldade da conversa difícil. A gente precisa normalizar mais a conversa difícil. Porque ninguém quer ser a bruxa má da história dos outros. Ninguém quer ser o vilão da história. E se tu escolheu ser líder, tu vai ser vilão em algumas histórias.
Então as pessoas precisam normalizar essa fala da demissão. E tá tudo bem ir embora para uma oportunidade, mas não tá nada bem tu ficar aqui, ficar. Se não for assim, eu vou embora. Isso não. Mas a gente vai cedendo, a ponto que a gente perde a cultura de novo e a gente volta para aquilo que começamos a falar aqui no podcast. Um ambiente que não é saudável, um ambiente que vira uma rádio corredor de todo mundo fazendo, porque eu vou abrindo concessões sem nenhum tipo de estratégia, sem nenhum tipo de padrão. E não é sobre engessar, é sobre uma cultura coerente com aquilo que eu quero e quero entregar como empresa para que eu chegue no resultado que eu preciso. Coerência é a palavra do nosso papo, É a acho. palavra do nosso papo. Ô Mi, pensando em coerência, a remuneração também é algo que entra muito nisso. Não só a remuneração financeira, mas também os outros tipos de remuneração. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte estratégica do negócio também e o que isso pode impactar, de fato, o benefício e o crescimento da empresa. Eu faço essa junção de ambientes saudáveis e a construção de estratégias de remuneração. É isso que eu faço no meu dia a dia, né? E aí as pessoas falam assim, mas é porque construir uma política de salário? As pessoas não vão embora por causa de salário. Eu falo isso com toda certeza. Não é salário que fazem as pessoas irem embora. Claro que se o ambiente paga muito menos do que o mercado paga, né? Uma vaga de 5 mil, eu tô pagando 1.000. Eu já sei que eu vou perder essa pessoa. Já é a minha aposta. Eu já apostei nessa regra. Eu não posso fazer vista grossa e dizer, porque ele pediu um aumento. Não, eu nem sei. Então, quando a gente olha para isso como estratégia, o RH precisa ser estratégico a ponto de dizer, eu preciso conhecer dados. E que dados eu preciso conhecer? O que o mercado paga? Como que o mercado paga? Que tipo de benefícios ele paga? Porque existe o salário emocional, existe o salário financeiro. Dinheiro é importante, vivemos num mundo capitalista e é ele que nos possibilita construir os nossos sonhos. Mas se eu não tiver saúde, não adianta de nada porque eu tenho só cansaço remunerado. E aí as pessoas esquecem de olhar para isso como estratégia. E elas saem cedendo e construindo, e aquilo gera senso de injustiça nas pessoas. Ah, tem plano de cargos, mas lá na área do fulano, ele dá o reajuste de acordo com o que a pessoa que ele gosta. Não tem estratégia, não tem critério, não tem construção. É muito comum eu me deparar nas estratégias líderes que dão reajustes para pessoas que eles gostam. E eles não. Ah, não, mas ele produz muito. Pode me trazer o dado? Como que tu metrifica isso? Não, eu vejo. Não, mas ele é muito comprometido. Como é que tu metrificou isso? Ah, não, mas é porque sempre que eu peço, ele tá aqui. Isso é comprometimento para ti? O que é comprometimento, de fato? O que é performance, de fato? E aí acontece o senso de justiça, porque daí sempre tem alguém no grupo que nunca vai falar, que nunca vai pedir reajuste, que essa pessoa vai embora. E talvez ela fosse a melhor pessoa da empresa. Porque eu não acho que um bom profissional tem que pedir aumento. Um bom profissional tem que ser visto e reconhecido. E reconhecimento não é só financeiro. Obrigada pelo que tu está fazendo. Obrigada por ter construído essa história. Olha como fez diferença o que tu apresentou. Isso é reconhecimento. O financeiro, ele vai acontecer. Mas ninguém tem capital ilimitado de dinheiro. Nenhuma empresa tem cargos ilimitados para realizar o sonho de cargo de todo mundo. E as empresas têm dificuldade dessa conversa. A liderança parece que não enxerga isso. Não, mas eu tenho que ter analista júnior, pleno e sênior. Mas tu precisa do quê? Não, eu preciso de um sênior. Ótimo. Então começa com o júnior e desenvolve ele. Não, eu quero que contrate do mercado. De novo, esse júnior tá lá e vai ser júnior para sempre. Uhum. Porque desenvolver pessoas demanda tempo. Então, quando a gente fala de remuneração, esses pontos todos que a gente está falando aqui, reconhecimento, pertencimento, clareza do que tu espera, tá lá na NR1 dentre os 13 pontos. Então, a NR1 não é só sobre riscos. Ela traz os riscos, mas ela está falando de uma cultura totalmente de gestão de pessoas. E que o RH não pode ter na pauta dele sozinho. Ele precisa fazer com que a liderança divida isso com ele. Hoje, quando tu olha para as BPs, elas têm esse papel importante. Elas conectam negócio e pessoas. No fim, elas estão se tornando cada vez mais relevantes para os negócios, muito mais do que outras áreas de RH, porque elas conseguem ouvir. Elas trazem o que ele precisa. E elas também fazem ele perceber onde ele está falhando, com pessoas.
Então, quando a gente olha para remuneração, é saber o que a empresa serve, o que eu posso pagar, ou o que eu posso oferecer de benefício, já que eu não tenho caixa. Que remuneração eu posso dar para as pessoas? É um day off, que é remuneração também. Uhum. Porque é um dia de salário que eu paguei, isso gera custo. É um dia que eu não produzo. Emendar é liberar num jogo da Copa. É dizer, gente, vamos trabalhar até 1 da tarde e o resto a gente solta? Ah, vai precisar compensar depois? Não, a gente pode, vamos compensar, a gente tem banco de horas. Porque eu vou precisar dessas horas. Mas eu deixei ela ser feliz com aquilo que ela queria. Viver com a família dela, curtir com os amigos, comemorar, celebrar. Ah, mas eu não queria jogar. Então tá bom. Então a gente nunca vai ter uma coisa única. A gente vai ter modular, porque a gente está olhando para as pessoas. E remuneração passa por todo esse lugar. Porque não vai custar para a empresa. Não é remuneração te liberar? Uhum. É. Michele, pensando e olhando para o futuro dos negócios, qual é o tipo de RH que você prevê que daqui para frente vai ser cada vez mais indispensável? O que o profissional de RH do futuro precisa aprender hoje ou precisa tomar consciência hoje para se manter ainda relevante dentro do mercado? Quando a gente olha para essas leis todas que saíram, é o RH que tangibiliza tudo isso. Então, já é necessário, já é estratégico. Agora, para que os profissionais não percam relevância, como que eu conecto isso com o negócio? Como que eu acredito nas pessoas? Dias atrás eu tive com uma gestora de RH de uma empresa que ela veio do Rio Grande do Sul. É diferente tu conversar com uma gestora de RH, uma diretora de RH, que olha para negócio. Porque ela teve a coragem de dizer, eu quero a área de dados na minha área. Mas tu vai fazer essa gestão? Vou fazer. Porque... E hoje, para as pessoas no momento não fez sentido. Mas a forma como ela olha para o negócio fez sentido. Ela deu desafios para o time que estava lá com ela, que as pessoas acharam que não eram capazes de fazer e se tornaram grandes profissionais. Porque isso traz e isso multiplica. Então, o RH que eu percebo que ele vai ser necessário para o negócio, que é o necessário para o mercado, é o RH que olha para o negócio e entende a necessidade do negócio e começa a conectar negócio com pessoas. E automaticamente ele ganha a confiança de toda a liderança. Michele, chegando no final do nosso papo, eu poderia ficar aqui ainda mais a manhã inteira conversando com você, porque conversar sobre pessoas é sempre muito interessante, né? E agora, olhando para aquela pessoa que ainda está tratando o RH, gestão de pessoas, no improviso, né? Ainda está muito nessa intuição, ainda não está focado nos dados. O que você diria que seria o primeiro passo importante para que essa pessoa passe a ter um RH mais estratégico? Primeira coisa é desenvolver um plano de trabalho e entender o que o negócio precisa da área de gestão de pessoas. Depois, veja o que você pode, diante do que você faz como operação, trazer tecnologia para fazer isso, para que você fique livre para fazer a análise, para que você fique livre para trabalhar estratégias. Então, se eu posso dar essa dica para os RHs que estão aí ainda na operação, dizendo, mas tá falando isso, mas é porque você nunca trabalhou no RH. Sim, já trabalhei. Já fechei muita folha de pagamento. Não comecei da onde eu tô hoje, eu comecei lá na cadeira que todo mundo está ocupando. É olhar para as coisas de um olhar sistêmico. Saia e olhe de cima o que você precisa. Desenhe um plano. Veja que tecnologias você precisa para trazer, para te somar, para que você... Ah, não dá para contratar tudo, mas se der para contratar uma, escolha uma que faça o máximo de coisas possíveis, mas que seja confiável, que tenha uma empresa grande por trás. Não que eu não acredite nas startups, eu acredito e acredito muito, mas a gente já vê muitas entrando em descontinuidade. E aí você escolheu sem saber o que você queria com aquilo. Então, quando você escolhe uma tecnologia que é a única que você vai poder escolher, não dá tempo de errar. Dá tempo de testar uma boa. Depois você pode multiplicar tudo isso. Mas escolha uma tecnologia que pode fazer e te entregar aquilo que você precisa. Ah, eu não sei o que eu preciso. Então desenhe o plano e veja. E ouça, vá ouvindo. Vá para uma feira, ligue para as empresas e fala, pode fazer uma apresentação para mim? E ali você vai entender o que você vai precisar. Em algum momento você vai tomar a decisão do que precisa. E depois disso, tenha sempre essa visão
descontinuada para que você faça cada vez mais operação e mais estratégia. Se torne estratégico e necessário. Todo mundo que tem a confiança se torna necessário. Perfeito. Muito obrigado, Michele, por Obrigada a participar com a vocês. gente. Você aí de casa, gostou do papo da Michele? Vai encontrar todos os links para se conectar com ela. Se quiser continuar o papo, quiser fazer alguma pergunta para ela, pode mandar nas redes dela, mas também pode deixar o seu comentário aqui no vídeo que a gente encaminha para ela e a gente também vai buscar responder as suas dúvidas e os seus questionamentos. Já sabe, final do vídeo, comenta, compartilha, liga o sininho, manda pro amigo, né? O amigo lá do RH, eu sei que a comunidade do RH de gestão de pessoas é muito unida, né? Vocês têm grupos de compartilhamento, Sim. manda o papo da Michele, que foi uma aula, né? Como vocês puderam perceber. Eu encontro vocês em breve no próximo Espaço e o Futuro.